Olá a todos, aqui quem vos fala é o Psy. Com a chegada das quartas classes cada vez mais próxima, resolvi mostrar a vocês um guia de como começar bem com a classe de Sicário. Hoje vamos mostrar o nosso Alt A e o nosso Alt S. Então, sem mais enrolações, vamos destrinchar essa classe juntos. Bom, vamos falar primeiramente sobre o nosso Alt S, que nada mais nada menos são as nossas habilidades. Vamos começar com a nossa primeira classe, a nossa classe de gatunos. Vamos colocar aqui o ataque duplo no nível 10, perícia em esquiva no nível 10, o nosso querido furto, para a gente ter chance ali de roubar alguns itens, né? Esses itens que tem de evento e tudo mais, quando tem esses mobs que você consegue furtar, é uma grande ajuda. Em seguida aqui, a gente pode estar pegando o esconderijo, né, nível 8, e envenenar nível 10, desintoxicar nível 1. Aqui vai sobrar pontos, então você pode destrinchar aqui e colocar do jeitinho que você quer. Ou então, se quiser seguir aqui o meu modelo, nada vai te faltar. Lembrando que essas 4 habilidades aqui ao lado, elas são habilidades especiais. Você precisa estar fazendo quests para estar liberando o acesso a elas. Porém, quando você rebornar o seu personagem, elas vão ser liberadas automaticamente, sem necessidade de você estar fazendo ali as quests para ela. Aqui é a nossa segunda abinha, nossa classe de mercenário ou então de algoz. Se você tiver ainda com seu mercenário, você só não vai ter essas skills aqui ao lado. Porém, se você já se tornou ali o seu algoz, você pode seguir aqui também e não vai ter problema nenhum, tanto para mercenário quanto algoz. Basicamente, vamos estar colocando aqui o mais rápido possível nossos pontinhos e lâminas destruidoras. Essa habilidade aqui vai ser a que você vai utilizar para pegar ali o seu level máximo e até nos primeiros levels ali, dependendo do mapa que você for upar depois do nível 100. Nossa perícia aqui com Catar, você pode deixar ela no nível 7, já é o suficiente para você estar ali pegando o máximo do seu dano. Ela mesma é só um pré-requisito aqui para estar pegando as outras coisas. Porém, o que importa de verdade é quando você renascer e tiver acesso a essa perícia com Catar avançada. Ela já vai pegar diretamente no dano final das suas habilidades. Enquanto essa perícia com Catar, ela não entra nesse cálculo. Então ela é uma habilidade fraca em comparação à perícia com Catar. Porém, vão sobrar pontos agora que podemos ter classe nível 70 na nossa terceira classe. Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. O que vocês vão precisar pegar aqui, tanto como mercenário quanto algoz, é a lâmina destruidora. Se você já for ali um algoz e quiser upar num mapa um pouco mais avançado, lembrando que você vai precisar de equipamentos para enfrentar esses mapas, você pode vir aqui para o Impacto Meteoro e deixar ele no nível 10. Ele vai te dar um dano bastante alto em área, o que vai poder ali fazer com que você upe levels ainda mais rápido, dependendo do mapa que você estiver. Mas lembrando que o tradicional é aqui a Lâmina Destruidora. A Lâmina Destruidora, vocês podem ver que ela dá 1200% de dano, além de vocês poderem fazer, que é essencial, a quest da Lâminas Aceleradas. Ela tem que fazer uma missão, obviamente. Dessa vez não importa se você renasceu ou não, essa habilidade aqui tem que fazer a quest. Basicamente, ela vai aumentar o dano de lâminas destruidoras em mais 90% e te dá ali de precisão quando usar a habilidade mais 90%. E por último aqui, vocês vão pegar o Encantar com Veneno Mortal. Isso aqui é o que diferencia a classe do Sicário para todas as outras. Isso aqui aumenta em muito o seu dano. Basicamente, essa árvore de habilidades, o que é de essencial é basicamente isso. Lâminas destruidoras, com a lâmina acelerada para aumentar ainda mais o seu dano. Pegar aqui a nossa perícia com Catar avançada. Impacto Meteoro, se você já tiver alguns equipamentos e for upar em área. Lembrando que depois que você se tornar um Sicário, essa habilidade basicamente não terá uso. Então, você pode descartar ela se achar que não vai precisar utilizar. Porém, ela é uma habilidade muito boa. A Destruidor de Almas, ela é requisito para alguns equipamentos. Se você não for utilizar esses equipamentos,
que te dão como pré-requisito aumentar o nível máximo de Destruidor de Almas, também você pode estar descartando ou deixando ela pelo menos ali no nível 1. E eu já ia esquecendo de falar que a classe de Sicário também tem acesso aos venenos. Isso também é algo que faz ali que a classe seja um total diferencial comparado às outras, já que ela tem um elemento próprio. Ela tem essa habilidade de envenenar a arma. Sabe quando um professor, ou um sábio, ou até mesmo os feiticeiros encantam a sua arma com fogo, com o elemento terra, água e vento? Basicamente, os sicários ele tem esse próprio encantamento para si mesmo, porém de veneno. E veneno é muito forte na maioria dos elementos do jogo. Como pré-requisito, ela precisa de nível 6 para outras habilidades. Porém, você pode deixar ela no nível 10, visto que aumenta ainda mais ali os segundos que a habilidade vai estar ativa, o que te ajuda ali a não ter que ficar reusando toda hora a habilidade. E agora pulando diretamente ali para nossa terceira classe, a classe de Sicário. Basicamente, você vai querer ali pegar a sua lâmina retalhadores o mais rápido possível. Ela, de fato, é a habilidade que te dá o dano massivo do Sicário. Porém, assim que você upa ali pro Sicário, você ainda vai sentir falta ali de algo a mais. Esse algo a mais pode ser vindo direto da lâmina de Loki. Ela vai te dar um up extremamente eficaz, gastando um pouquíssimo SP e te dando um dano em área, fazendo com que você upe com os levels ainda mais altos ali, utilizando somente lâminas de Loki. Ela dá um ótimo dano ali, não é um dano alto, obviamente, mas é um dano ótimo para o nível 100. Basicamente, as criaturas ali entre o nível 100 até o 150, elas não têm tanto HP assim. Então a lâmina de Loki, ela já faz um estrago em todos eles. Obviamente, você pode vir direto para lâminas retalhadoras e ficar matando de um em um. Só que o up com a lâmina de Loki, ele é muito barato, ele é muito econômico. Você quase não vai gastar SP, você vai ficar recuperando toda hora seu HP e SP, se tiver itens de recuperação, obviamente. Mas comparar ela, o up dela, com lâminas retalhadoras, você vai gastar bastante SP. E como eu falei, você vai matar de um em um. Então, vai demorar um pouco mais para você matar, além de você gastar bastante dos seus recursos. Como eu falei, do nível 100 ao 150 é um up bem tranquilo. Então você pode botar a lâmina de Loki com total tranquilidade. Essa lâmina de Loki vai ser a sua skill de up. E o seu dano final ali para os bosses e os monstros mais difíceis vai ser a lâminas retalhadoras. Ao invés de lâminas de Loki, você também pode estar escolhendo a opção de retaliação. Ela dá um dano absurdamente maior do que o Loki, porém ela tem uma área um pouco menor, os monstros têm que ficar um pouco mais colados em você. Ela ignora a defesa, dos oponentes ao redor do usuário, porém você precisa utilizar o reflexo de combate. Ela não é uma skill que consegue ser usada sozinha. Você não vai pegar e apertar ela e ela já vai ser usada. Você precisa do requisito de reflexo de combate. Quando você usa o reflexo de combate, vou mostrar aqui pra vocês. Aparece essa aurazinha, o personagem pisca ali, Fica com esse roxo no corpo. E quando o monstro te acertar, esse efeito vai acontecer novamente. E quando esse efeito acontecer, você vai estar podendo utilizar aqui a sua retaliação. Só que ela gasta muito SP. Então, de novo, a lâmina de Loki, ela sai na frente nessa questão de você upar com poucos equipamentos, upar com poucas coisas, com poucos consumíveis. Então, ela continua saindo na frente como a build de up mais econômica da classe de Sicário. Então, vai da sua escolha ali o que está fazendo, Você pode ir para a lâmina de Loki, por ela ser mais barata, ela ter um dano ok, e ela pegar ali um dano de 7/7, que é um dano maior do que a retaliação. Porém, se você já tem alguns equipamentos e tem um dinheirinho para poder estar utilizando retaliação ali para o seu gasto de SP, ou até o de HP, porque ela tem uma área um pouquinho menor, então os monstros podem acabar te acertando, você vai de retaliação. E bom, após você pegar a lâmina de Loki, estou dizendo aqui uma ordem para vocês. Vocês podem seguir ela ou não. Depois de vocês pegarem lâminas de Loki e quiserem pegar lâminas retalhadoras, vocês vão ter gastado seus 10 primeiros pontos.
Eu recomendo que vocês peguem aqui a lâmina de Loki e já venham para essa partezinha aqui. Aqui você vai ter a pesquisa de toxinas. Basicamente, vocês podem ver como ela vai do nível 1 ao nível 10. Basicamente, aqui é onde você vai conseguir criar os seus tipos de veneno. Tem veneno que recupera o seu HP automaticamente. Tem veneno que aumenta o seu SP automaticamente. E tem o veneno que ali amplifica o seu dano crítico, te dá resistências e tudo mais. Basicamente, vou deixar uma tabelinha aqui ao lado para vocês verem mais ou menos ali como isso funciona. Mas basicamente o que você vai querer aqui nos primeiros níveis e até ali nos mais avançados é a cicuta. Basicamente a cicuta ela vai regenerar o seu SP por segundo em uma porcentagem. Então, como falei, lâmina de Loki gasta extremamente pouco SP. Se você colocar ali um consumível que recupera o seu SP por segundo, você nunca vai ficar sem SP. É literalmente SP infinito. Como vocês podem ver, a cicuta é lá no nível 8 para você criar ela. E ali no nível 8 só te dá 70% de chance de acerto, né? De criação ali do seu veneno. Então é muito importante que você coloque ela no nível 10. Então, como o nosso veneno mortal nos dá 120 segundos de duração, a cada nível de pesquisa de toxinas, a gente aumenta esse tempo em 15 segundos. O que nos dá ali no nível 10, 270 segundos. Se a gente for botar ali em minutos, basicamente a gente tem 4 minutos e 50 segundos totais ali com o nosso veneno mortal ativo. O que ajuda muito, né? Muito, né? A gente economizar ali com as garrafas de veneno, o que às vezes não tá muito baratinho ali no bazar, mas ainda assim é um consumível bem ok comparado a outras classes que precisam gastar bem mais consumíveis ali. Então, fica bem tranquilo da gente estar upando ali e utilizando o nosso encantar com veneno mortal. Eu recomendo que vocês sempre usem, né, em questão de instâncias e tudo mais, porque durante o nosso up ali, como o Latam ele tem muitos grupos durante a sua jornada, você não vai precisar estar utilizando até uns níveis mais altos assim. Você vai sentir a necessidade de ter um dano mais alto, obviamente, lá depois do nível 150. Então, de lá para frente, talvez você precise estar utilizando o veneno. Obviamente, isso vai depender dos seus equipamentos, mas por enquanto estamos falando aqui somente das nossas habilidades. Certo. Partindo disso, vamos aqui ter a nossa criar toxina, né? Que aqui, ó, vocês podem ver que tem a lista dos venenos de cada uma delas e os itens que são necessários. Você pode estar comprando ali direto do bazar ou tentar dropar ali nos mapas. É bem tranquilo assim. Obviamente não é algo, meu Deus, extremamente fácil. Até porque isso depende de drop. Mas não é uma quantidade ali exorbitante. E esses itens participam bastante ali da rota de up. Então é bem fácil você encontrar e tá dropando eles ali, conforme você vai upando o seu personagem. Principalmente o da cicuta. E também temos a aplicar toxina. É isso daqui que a gente vai conseguir ativar o veneno, né? A gente precisa dessa skill aqui, pelo menos ali, pelo menos não, né? No máximo, que é o nível 5 da habilidade. Ela vai estar ali aumentando a duração dos venenos. Podem ver ali, ó, que ela dura 300 segundos no nível 5. Depois disso, você vai querer estar pegando com toda certeza, direto ali, a nossa garra sombria no nível 5. Ela aumenta e muito o seu dano final. Basicamente, quando você for enfrentar os monstros mais fortes ali, por exemplo, os MVPs, você vai estar utilizando ali a garra sombria para amplificar o seu dano e finalizar ele com tranquilidade. E bom, vamos partir então aqui para o meio. Nós podemos agora estar pegando o reflexo de combate no nível 5. Por que eu recomendo o reflexo de combate no nível 5? Basicamente, essa skill lembra muito as skills de RK de não sei exatamente se é bloqueio ou aparar golpe. Basicamente, sempre que o monstro for tentar te acertar, você vai ter uma chance ali de desviar desse ataque físico. Então ela é muito boa para você estar utilizando quando a sua esquiva não for o suficiente. É uma proteção a mais. E como falei, se você pretende gastar pouco com o seu sicário,
Ter o reflexo de combate te ajuda muito a não ter que ficar gastando toda hora com equipamento de recuperação de HP. Obviamente você vai ser acertado em algum momento, ainda mais se tiver muitos mobs ao seu lado. Porém, tendo essa habilidade aqui já te dá uma chance ali de estar desviando desses golpes. No caso, bloqueando, né? Esquiva a gente já tem aqui porque o personagem tem muita esquiva. E agora, por fim, vamos descer para essa última abinha aqui na esquerda, né? Essa última fileira à esquerda. Pegaremos aqui a nossa Garra Sombria no nível 5. Ela é uma habilidade ali que tem um tempinho a mais de recarga, porém ela vai ser utilizada somente em monstros que são muito fortes. Por exemplo, os MVPs. Você vai estar amplificando demais o seu dano. Você pode ver que ela vai até o nível 5 e cada nível dela ela vai aumentando um pouquinho mais desse dano. Basicamente, a Garra Sombria é uma das habilidades mais fortes ali, de amplificação de dano do jogo. Então você vai querer ter ela no nível máximo. E por último, vamos aqui pegar Passos da Ilusão. O que ela faz? Basicamente, ela consome um pouquinho do seu HP para melhorar a esquiva e ter a chance de bloquear magias. Então sim, se antes a gente tinha um reflexo de combate para estar desviando ali dos ataques físicos, agora também temos o Passos da Ilusão para ter a chance ali, né, de esquivar de magias, o que pode ser extremamente importante. Você pode estar ali numa batalha épica ali com o MVP e ele soltar uma skill que provavelmente te mataria e você estaria conseguindo desviar dela, bloqueando, né, com essa habilidade. Desviar de magias é extremamente difícil nesse jogo. E a gente tem ali, ó, no nível 5, 50% dessa chance de acontecer. Além, obviamente, de aumentar a nossa esquiva, né, a nossa esquiva física ali, em até 250 a mais, né, total ali. Então isso te dá muita esquiva e te dá 50% de chance de esquivar ou bloquear, né, uma magia ali do monstro. Então é com certeza uma das últimas skills que você vai pegar, porém é algo que vai ali te dar uma sobrevida a mais. Então, como vocês podem ver, ainda sobra 5 pontinhos ali. Visto que eu já utilizei alguns pontos em outras habilidades ali, eu achei que precisava upar. Por exemplo, eu tenho um equipamento equipado no meu topo do visual, e a cada nível do Destruidor de Almas, que é uma habilidade lá da nossa segunda classe, ela me dá pós-conjuração menos 1%. Então, eu acabei distribuindo alguns pontinhos aqui que eu não tinha antes, e ainda assim tá me sobrando 5 pontos de habilidade. Então vocês podem distribuir aqui completamente à vontade aqui os pontos de habilidade que vão sobrar. Com esses pontos aqui, provavelmente você pode aumentar aqui a sua perícia com a mão direita, caso você vai querer utilizar as adagas, né? E se quiser aqui botar no nível máximo, nível 10, né? Para pegar esses pontinhos a mais aqui de perícia com kata, eu até recomendo, mas como eu falei, não vai dar diferença no seu dano. Lembrando que os meus atributos aqui, eles não são uma regra, né? Você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Porém, você já consegue ter uma base legal aqui do que você precisa upar ou não. Força e sorte são essenciais para o personagem. Agilidade depende de quanta imunidade você quiser ter e quanta esquiva, né, final você gostaria de ter. Ela aumenta na fórmula de lâmina de Lock, mas é aquilo, lâmina de Lock não é a nossa habilidade de dano. Então não é necessário ter muito. Eu deixei em 100, justamente para ter ali a imunidade e os debuffs. Agora, vitalidade é extremamente importante. Além dela aumentar a nossa defesa, ela vai de fato ali nos dar um pouco mais de HP para não ficarmos tão papel assim. Tem muitos MVPs que vão dar IK na gente. A gente não é uma classe tanque. Então a gente precisa sim ter um pouco de defesa ali, ter uma defesa base legal. E 100 já te deixa imune também debuffs, então pode deixar ali no 100 que vai ser sucesso. Ou próximo disso, né? Como falei, você distribui seus pontos da maneira que quiser. O mesmo vale para inteligência. Se você quiser colocar uns pontinhos ali, porque tá acabando a mana rápido, ou você tá upando com retaliação ou retalhadora, você pode deixar uns pontinhos ali. Não vai te fazer tão mal assim não, tudo bem? Destreza. Destreza precisa ter um pouco. Tem gente que de fato faz aquela build com 1 de destreza, mas é extremamente maçante, extremamente chato de upar. Você vai precisar estar utilizando muitos consumíveis para aumentar a sua precisão.
E você com certeza vai estar precisando de buffs para conseguir acertar os monstros ali nos levels iniciais até o nível 150. Eu recomendo sim que você coloque destreza. É bem menos maçante, é bem menos chato e vai te dar uma vida mais confortável dentro do jogo. E por último, nossa sorte. Nossa sorte, eu falarei para você que é essencial ter 120. Essa aqui é uma regra que eu falarei para vocês seguirem. 120 é importante para ter ali nossa taxa de crítico alta. A gente tem, obviamente, os debuffs, só que nossas habilidades principais de dano massivo precisam de crítico. Então, quanto mais crítico, melhor. Agora, sobre equipamentos, que é o nosso Alt Q, eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Basicamente, a gente está utilizando aqui o set agora que veio nesse evento Buster, né? E deu aqui pra gente vários equipamentos. Deu não, né? A gente farmou com as nossas queridas moedas. A gente já conseguiu refinar e tudo mais. Então já tá bem legal aqui. Luva de sorte foi algo feito por quest. Nossa botinha temporal também. Aqui o evento deu pra gente os visuais, né? Que tem os encantamentos certinho para aumentar os nossos danos e tudo mais. Porém, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo para não ficar tão extenso e não ficar ocupando o tempo de vocês inteiro. Atualmente, com esse personagem aqui, eu ainda estou no nível 192. Então ainda vou ter mais alguns pontos para distribuir. Além disso, vocês podem ver ali que meus pontos de atributo aqui, né? Eu ainda tenho 88 para distribuir. Então, vocês podem fazer sim modificações e vocês vão ter mais pontos aqui para estar mexendo. Eu estou ainda em muita dúvida, né? Se eu coloco aqui uns pontos a mais em destreza para aumentar aqui, né? A minha precisão, porque quanto mais level você tem ali, mais precisão ali você vai querer. Então, para ter uma precisão base alta, é legal ter um pouco mais de destreza. Mas eu ainda estou pensando no que eu vou fazer exatamente. Essa destreza que falta, ela é basicamente preenchida ali com os buffs que a gente consegue, seja o buff de consumível e tal. Eu não tô sentindo muito, assim, necessidade de tê-las no momento. Pode ser quando eu chegue no 200 e com a chegada das quartas classes, seria legal ter um pouco mais de destreza. Eu vou decidir isso quando eu chegar no meu nível 200. Mas eu vou deixar aqui uma palhinha de como que ficou o dano, né? Com essas habilidades, esses atributos. E como vocês viram, é uma préviazinha, né? Dos equipamentos sem nenhum tipo de explicação. Eu vou estar aqui mostrando o nosso dano final com o personagem somente com os buffs da classe. Como vocês podem ver, bastante dano, né? 6k, 6k e 400, 6k 81. Agora acabou a garra, né? Pode ver quando a garra termina, cai pela metade, né? O nosso dano. Ó, aqui tô sem a garra, né? Esse aqui é o elemento neutro, elemento de água, elemento de terra, fogo, vento, veneno, sagrado, sombrio, fantasma, maldito, anjo, planta, demônio, peixe, inseto, humanoide, bruto, dragão e amorfo. Podem ver que o dano varia, né? Para cada elemento ali, cada uma dos totens aqui que a gente testa o nosso dano. Mas por último ali, né? Que está batendo neutro agora, com o nosso potencializar veneno e garra sombria, o nosso dano final aqui fica na casa dos 6k. 6kk, né? De dano. E bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha explicação. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa,
sobre atributos, sobre habilidade, equipamentos, o que upar, o que encantar, vocês podem estar deixando aqui no comentário, deixando lá no nosso servidor do Discord. Está fazendo uma comunidade ali. Então, se você quiser participar e tá tendo um contato ali mais direto comigo, eu sempre tô lá postando alguma coisa, tirando dúvida, conversando com a galera. Vocês podem ficar bem à vontade. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou estar ali acompanhando toda essa evolução do Sicário até a chegada das quartas classes. Então, se você quiser dar aquela moral pro canal, por favor, deixa o like e se inscreva, por favor. Isso ajuda muito o canal a crescer e ter a sua continuidade. E é isso. E que as Valquírias lhe abençoem. Sicário na área, pronto pra upar. Aprendiz na pista, pronto pra dominar. Do nada pro topo, sem medo de lutar. Ragnarok chama, vamos detonar. Bato por batida, XP na veia, que a